Por que não se pode comer carne de porco? Por que a gente fala que não pode comer carne de porco lendo esse texto só que está aqui, é isso? Tito, é uma pergunta muito boa e ela é relevante porque, óbvio, a grande maioria dos cristãos acredita que essas leis dietéticas, de Levítico 11 eram apenas para o povo de Israel. Nós, adventistas do sétimo dia, judeus e alguns cristãos de outras confissões, mas não de forma aberta, já cremos que isso aqui se aplica às pessoas de todas as épocas. E aí você pode se perguntar, amigo telespectador, por quê? A primeira coisa que nós devemos considerar é que na Bíblia não há separação entre a saúde física, mental, espiritual e emocional. A Bíblia, ao invés de apresentar o corpo humano como sendo inferior à alma, a Bíblia apresenta o corpo humano, em 1 Coríntios 6,19, como sendo o templo do Espírito Santo. Então isso diz muito para nós. Enquanto que Platão, filósofo grego, ensinava que o corpo é a prisão da alma, a Bíblia considera o corpo como o templo do Espírito Santo. Então essa diferença entre ambas as filosofias, a bíblica, judaico-cristã e a platônica, nos ajuda a entrarmos um pouco mais nessa questão. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19, e se de acordo com 1 Coríntios 10,31, nós podemos glorificar a Deus ou não por meio daquilo que comemos e bebemos, isso significa que a nossa alimentação tem sim uma influência, não apenas para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde mental, espiritual e também no aspecto emocional. Não estou dizendo com isso, amigo telespectador, que nós somos justificados pelas obras, não é nada disso. Nós temos que imaginar aqui, vamos imaginar 3 caixinhas, A caixinha da justificação, da santificação e da glorificação. 3 fases da salvação. A obediência à lei de Deus, incluindo leis dietéticas, não faz parte da caixinha da justificação. Nós não somos justificados, declarados justos, por aquilo que nós fazemos. Agora, a obediência às leis de Deus, sejam de ordem moral, ou seja no aspecto dietético, se encontram na caixinha, ou na fase da santificação. E eu quero mostrar isso para você em Levítico 11. Aqui em Levítico 11, Deus dá a principal razão para não consumir carnes imundas. No versículo 43 e 44, nos 2 versículos, é dito assim: não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Olha a razão que Deus deu. Sendo que Deus diz que comer carnes imundas é algo abominável, isso aqui já nos mostra que não se trata de uma norma simplesmente cerimonial. A linguagem, o termo abominável, ele é muito forte para se referir a algo puramente cerimonial. Se refere a um princípio, e neste caso aqui de saúde. E diz aqui que Deus queria que o seu povo evitasse essas carnes, porque Ele quer que o seu povo seja santo, assim como Ele é santo. Eu pergunto, a santidade é um requisito que Deus requeria apenas do antigo Israel, ou Ele requer também da igreja hoje? É óbvio, da igreja hoje. Então isso significa que este mesmo princípio dietético se aplica também à igreja. Uma outra prova disso, amigo telespectador, e aí eu vou finalizar porque o assunto é amplo, é em Gênesis 7, verso 2, nós vemos que Deus criou a distinção entre carnes imundas e puras
antes de existir o povo de Israel. E isso aqui deve ser considerado. Se é uma norma, se essa distinção é antes do povo de Israel, é evidente que se trata de um princípio de saúde de ordem universal e não apenas local, nacional, para uma nação específica. E Gênesis 7:2, quando Deus orienta Noé quanto aos animais que deveriam ser levados para a arca, no verso 2 diz assim, do capítulo 7, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Veja, a distinção existe desde os dias ali de Noé. Quando Deus autorizou o consumo da carne, no período ali pós-dilúvio, né? Quando ele autoriza, ele não autoriza todas. O povo de Israel nem sonhava em existir. Então esta é uma norma, este é um princípio de saúde e que tem a ver com a santificação que existe desde o período ali pré-diluviano e que foi efetivado no período pós-diluviano, obviamente. Então você percebe aqui que Noé recebeu essa orientação de Deus. E o fato dele levar de todo animal limpo 7 pares e do animal imundo só 1 par, indica claramente que os animais imundos não serviriam para alimentação, nem para o sacrifício. Então, como os animais limpos serviriam para o sacrifício e para a alimentação, ali no período pós-dilúvio, então se levaram 7 pares. Agora, como o animal limpo não iria servir para sacrifício e nem para alimentação, 1 par apenas. Se Noé fosse autorizado a comer de todos os animais, a primeira espécie de animal imundo já teria sido extinta e não existiria hoje. Tá? Esse é um assunto muito amplo, amigo telespectador, e eu poderia abordar vários aspectos desse assunto. Mas como nós temos aqui a revista Na Mira da Verdade, na lição de número 7, textos difíceis sobre o consumo de carnes imundas, eu queria indicar para vocês esse estudo bíblico. Eu sei que alguns textos estão na sua mente, por exemplo, por que em Deuteronômio 12:15, Deus disse para comer tanto de carnes imundas quanto limpas? Você vai ver que o texto não fala de carnes, mas é pessoas imundas ou limpas podendo participar daquele ritual ali. Por que em Jesus diz em Marcos 7,19 que todos os alimentos foram considerados puros? Como entender Atos 10, aquela visão do lençol zoológico, onde Deus fala para Pedro, mata e come esses animais? Como entender 1 Timóteo 4, que diz ali nos versos 1 a 5 que a proibição de alimentos estaria entre as heresias condenadas por Paulo? Então esses são alguns dos textos que nós abordamos aqui nessa revista, Na Mira da Verdade. Então o que você vai fazer agora? Você vai pedir essa revista de presente, esse guia de estudos. Essa é uma das lições, mas tem outras lições aqui sobre outros temas. Então você vai ligar para 0 operadora 12 21 27 3121, vai pedir a sua revista gratuita e a Novo Tempo vai lhe enviar com muito carinho para que você possa compreender o que a Bíblia realmente ensina sobre este e outros assuntos. Então, amigo telespectador, cuide do seu corpo, porque quanto mais o seu corpo estiver saudável, mais saudável estará a sua mente para ter ainda mais discernimento do Espírito Santo. E uma das formas de fazer isso é tirar da nossa alimentação as carnes consideradas imundas em Levítico capítulo 11 e em Deuteronômio capítulo 14.